E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Gente, vou resolver uma questão aqui do vestibular da Unifor 2025.1, porém eu adaptei ela, porque assim, eu acho que essa questão foi anulada, tá? Se ela não tivesse sido, no meu entender, ela deveria ter sido anulada, né? Não vou dizer que ela, não vou dizer assim, ela realmente está ruim, está errada, porque pode ser que eu tenha entendido errado, mas assim, pelo que eu vi, conversei com alguns colegas também, todos chegamos no acordo que ela não está muito bem escrita. Talvez houve aí um equívoco que eu acho que eu entendi qual foi o equívoco, que foi justamente a adaptação que eu fiz aqui, tá? Eu até tentei resolver de uma maneira, mas assim, se alguém quiser até bota aí nos comentários pedindo para resolver de uma maneira que seria mais invocada, porque enfim, seria uma maneira para tentar resolver da forma como ele pediu, que não teria nem alternativa aí, né? Mas seria do jeitinho que ele pediu originalmente, né? Mas olha só. Em sistemas elétricos e eletrônicos, encontramos diversos dispositivos com as mais variadas funções, sendo estes a base da tecnologia moderna. No circuito elétrico, temos ligações de componentes como resistores, capacitores, geradores, receptores, entre outros. O resistor converte energia elétrica em energia térmica, conhecido como efeito Joule, limitando o fluxo da corrente elétrica em um circuito, provocando uma alteração na diferença de potencial em partes específicas de um circuito. Na figura a seguir, temos um circuito elétrico formado por resistores ômicos R, por onde passa de A para B uma corrente elétrica I em razão da diferença de potencial U. Né? Resistores ômicos são resistores que obedecem às leis de Ohm, né? E a diferença de potencial U me parece que deixa eu botar aqui, ó, me parece, pelo texto eu quis entender que é entre A e B, tá certo? Entre A e B. É como se a corrente elétrica I, né? Uma corrente elétrica I passasse de A para B, né? Ó, como se chegasse uma corrente elétrica aqui I, nesse nozinho A, e saísse essa corrente elétrica aqui, ó, B, desse nó B, né? Lembrando que o nó é um ponto do circuito que divide ele pelo menos em 3 pontos, né? Pelo menos em 3, o ramo, né? Você tem pelo menos 3 ramos, tá bom. Assinale a opção que indica o valor da corrente elétrica que percorre o resistor entre os pontos C e B. Essa foi minha alteração, tá, gente? Porque ele pedia entre C e D. Só que assim, já fica confuso que ele falou o resistor entre os pontos C e D. Não tem um resistor entre os pontos C e D, tem dois, né? Que estão em paralelo, né? Então, já ficou esquisito isso. Eu acho que eles pediram entre C e B, até pelo gabarito. Porque o gabarito lá consta como, pelo menos constava, eu não verifiquei se eles anularam, tá? Constava como C de casa, 0. Eu pensei, cara, deve ser C e B, porque independentemente de como é que está o circuito e onde é essa DDP e tudo mais, esse resistor deve estar em curto. Por que ele deve estar em curto? Esse nó bem aqui, B, tem um certo potencial que deve ser o mesmo potencial, ó, desse ponto bem aqui, ó. Só tem um fio ideal entre eles, não tem queda nem aumento de potencial, que deve ser o mesmo no ponto C. Quer dizer, não deve passar resistor, ou não deve passar corrente nesse resistor R, ó. Ele deve estar em curto-circuito, né? Ele deve estar em curto-circuito porque a diferença de potencial entre a qual ele está submetido é 0. Então não deve passar corrente, né? A corrente passaria por esse ramo aqui de cima, por exemplo, tá? E aí nós marcaremos o item C como sendo o item C correto, né? Mas, gente, cuidado, olha só o que, é que eu estou fazendo aqui, ó. Não vá atrás de brigar por essa questão, não. Ela está adaptada, tá certo, gente? Ela está adaptada. Ela não é a original, não, gente. Não é a original, tá? Não é a original. Tá aí, ó. Tá adaptada ela, tá certo? Ela não é original e eu marcaria dessa forma o item C de casa, tá certo? Mas ele pede entre C e D e tal, então se a gente fosse fazer, considerando que a DDP entre A e B era U e a corrente que passaria aqui era I, então ia ficar um negócio mais esquisito e tal, né? Eu acho que eles queriam ter perguntado entre C e B, até porque ficou meio esquisito, né? Até essa história dessa corrente que vai de A para B aí, quer dizer que é a corrente total, enfim, ficou meio, não sei. Eu fiquei um pouco confuso. Eu marcaria o item C nessa questão adaptada, né? Supondo que ele estaria em curto, tá certo? Mas essa questão, gente, está adaptada, é só para não perder, tá bom? Beleza? Gente, curte aí, compartilha, até a próxima. Tchau.